Olá, eu farei agora uma apresentação, uma simulação sobre negociações internacionais do curso Formação International Trader Online da Abracomex. Uma breve apresentação, eu sou Sônia Alves Guimarães Gabriel, sou formada em Letras em Inglês pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, com experiência em comércio exterior desde 1986. Cabe lembrar que na época em que eu fiz faculdade não existia o curso de comércio exterior. Diretora da Asimpex Consultoria de Negócios Internacionais e o meu contato, principal@asimpex.com.br. Primeiramente, queria definir o conceito de negociação. O conceito de negociação, segundo David Burley, The Positive Negotiation Program, de 1984, negociação é um processo em que duas ou mais partes com interesses comuns e antagônicos se reúnem para confrontar e discutir propostas explícitas com o objetivo de alcançarem um acordo. A preparação para uma negociação, ela tem várias etapas, vários pontos. Eu, inclusive, vou estar me baseando nas operações em que eu acompanho, intermedio e faço acompanhamento de negociação de meus clientes. Vou estar tomando como base, por exemplo, a exportação, no meu caso eu farei a venda, a exportação de de granito para a China, blocos de granito para a China. Então nós temos aí objetivos ideais e realistas, cenários, conhecimento do negócio, negociadores e ambiente. Vamos falar sobre cada um deles. Os objetivos ideais e realistas. Nós temos que definir bem aquilo que é ideal e o que é real. E o que é negociável e o que definitivamente não é. Por que isso? Porque senão a gente acaba entrando em impasse logo no início da negociação. Porque se nós temos como negociar, por exemplo, o preço, nós já sabemos que teremos talvez um pouco de gordura, como se usa no termo, que se negocia normalmente. Podemos ter essa gordura para que se possa negociar o preço, para que a outra parte não fique realmente prejudicada e que ela realmente não ache que nós não chegue a uma conclusão de que nós não estejamos cooperando. Então nós devemos definir o que é realmente que é negociável e o que definitivamente não é. A forma de pagamento é negociável? No nosso caso, exportação de blocos de granito para a China, não, porque nós só fazemos através de carta de crédito à vista ou 90 dias. Aí já o prazo de pagamento já tem uma negociação. Depende do cliente, depende da forma como se fecha o negócio, se realmente o valor da mercadoria a gente conseguiu chegar a um preço realmente muito satisfatório, a gente consegue dar um prazo, depende também da nossa negociação com o próprio fornecedor no final das contas, porque é uma intermediação que nós fazemos. O cenário. Bom, o cenário global interfere bastante na negociação. Deve ser analisada a conjuntura econômica, política e social do país com o qual estamos negociando, no nosso caso a China, ela agora está realmente se desenvolvendo, já há alguns anos vem se desenvolvendo bastante, alguns aspectos ainda precisam ser melhorados, alguns tipos como vou dizer, alguns aspectos políticos, precisam ainda ser melhorados, a gente precisa se adaptar, na verdade, à forma de pensamento dos chineses, mas estamos indo bem ao longo do tempo, com as negociações que têm sido feitas. Então, e o nosso próprio país também nós devemos levar em consideração. Por que isso? Por exemplo, a gente trabalha com dólar, então se hoje eu vendo uma mercadoria por um preço X e o dólar realmente está um nível bastante interessante, com certeza os meus custos vão ser menores. Eu posso negociar com o meu cliente, por exemplo, outras variáveis que não o preço, porque depois que o dólar realmente tiver algum tipo de variação em que vai ficar não tão favorável como está no momento da negociação, eu não vou poder alterar o preço. Mas pelo menos eu vou poder trabalhar algumas nuances. Por exemplo, o meu cliente muitas vezes quer que sejam feitos vários embarques no mesmo navio, mas com BLs separados. Isso porque ele consegue fazer, talvez com o banco dele ou com outros bancos, vários bancos ele consegue definir como que ele quer pagar, em qual banco ele consegue um crédito melhor, então ele me pede para fazer os embarques separados. A gente consegue fazer separadinho para ele, para que ele possa ter esse poder de barganha, de negociação nos bancos onde ele quiser negociar a documentação dele. Normalmente a documentação é negociada na carta de crédito que é emitida para nós aqui no Brasil. O conhecimento do negócio. Nós devemos ter exatamente aquilo que está sendo negociado. Nós devemos saber isso de cor e salteado. Os interesses comuns. Qual é o interesse comum? Eu quero vender, ele quer comprar. Os complementares. Ele precisa de um
tamanho de material de um bloco que se adeque ao tipo de tear que ele vai utilizar, para a finalidade de produto final de acabamento que ele vai ter. Né? Os opostos, ele precisa de um material de segunda e eu só tenho material de primeira, ou vice-versa. Né? E os conflitantes são aqueles que são mais difíceis de se negociar, que são realmente quando o preço de um material de primeira muitas vezes não está atendendo a necessidade do meu cliente e ele muitas vezes opta por material de segunda e a gente muitas vezes nessa adequação acaba abrindo um precedente e de estar demonstrando um valor mais baixo do material que supostamente seria de uma qualidade inferior e no final das contas ele querer que a gente mantenha esse preço do material de primeira, por exemplo. E temos que estar focados realmente no objeto da negociação. Qual é a importância e a ordem, né? O valor de tudo isso, né? Que nós estamos negociando. É realmente o preço da mercadoria, é a forma de pagamento, é a forma de entrega, o tipo de companhia marítima, qual a companhia marítima que vai estar levando isso, porque às vezes algumas companhias marítimas têm um preço, né? O valor dos seus serviços são diferenciados, uns cobram mais caro, outros cobram mais barato, alguns têm algumas facilidades, como os terminais que você pode utilizar. E você tem que estar ponderando realmente tudo isso, mas até que ponto isso vai interferir na negociação. Então nós devemos fazer sempre a negociação pensando em que cada lado fique satisfeito com a negociação. Né? É o ganha-ganha. Uma negociação em que um ganha e outro perde não é uma negociação legal. Os negociadores. O bom negociador deve levar em consideração o que ele quer ou precisa saber. Né? Como perguntar e como aplicar as informações recebidas. Ele não deve envolver emoção. Tem que ter diplomacia e flexibilidade, além de muita paciência, principalmente com os chineses. Né? Então, a gente tem que realmente estar levando em consideração que a outra parte não é um inimigo, é um parceiro. Então, se nós realmente queremos fazer negócios com este parceiro durante muito tempo, nós devemos realmente ter algum tipo de flexibilidade, como eu estava comentando anteriormente, que é a questão de preço, quer seja na questão de entrega da mercadoria ou a forma de pagamento, tudo isso tem que ficar bem definido, bem claro, para que o negociador realmente leve essa negociação a um patamar realmente de fechamento. O ambiente, de preferência no seu próprio território, ou um território neutro, né? Muitas vezes os clientes realmente preferem vir até aqui, a gente até prefere porque eles vão até a pedreira, eles verificam o material, eles fazem observações sobre como realmente, qual é a qualidade que eles precisam, o tamanho do material, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então a gente fica de uma certa forma num ambiente mais confortável, porque é o nosso próprio território, e ao mesmo tempo também onde a gente tem as informações mais à mão, né? E podemos também mostrar para o nosso cliente as dificuldades, né? E também as vantagens que tem nessa operação que está sendo feita conosco, né? Normalmente um transporte de material realmente tem algumas dificuldades, dependendo da localização da pedreira, e isso é bom que o cliente veja, porque algumas vezes pode ocorrer, devido a grandes chuvas, não se conseguir retirar o material a tempo de se embarcar. No final das contas, o que a gente imagina na negociação? A gente tem que transferir e gerar confiança, né? Principalmente chinês. Né? Depois que se adquire realmente esse relacionamento, você tem realmente um parceiro e, claro, alguns detalhes vão estar sempre em evidência, alguns tipos de conflitos vão continuar existindo, mas de uma maneira bem mais sutil, né? Com certeza vai se considerar um pouco mais a outra parte, um vai considerar a outra parte, para que se possa chegar realmente ao entendimento. Né? A gente tem que criar esse clima realmente construtivo para que o outro tenha uma boa receptividade. E sermos objetivos, né? A gente tem que realmente se basear em critérios imparciais, né? Para se fazer a negociação. E se chegar num acordo que seja melhor para todos. Né? E, principalmente, a boa comunicação. Não podem haver mal-entendidos. Né? Se não ficou bem claro realmente aquilo que precisou ser, aquilo que foi falado na reunião, para se fechar um negócio, deve-se realmente novamente explicitar, explicar novamente, ter essa paciência de se chegar realmente ao entendimento final em que todo mundo tem entendido perfeitamente como ficou a negociação no final das contas. As concessões nas negociações. Olha, algumas concessões elas não custam nada muitas vezes, né? Então devemos fazer para que a outra parte
a negociadora ela fique satisfeita. E isso abre um precedente para que realmente ele seja mais receptivo em tudo que você for apresentar para ele. Então, como eu falei o exemplo também dos BLs, né? Meu cliente me pede 5 BLs no mesmo navio, vamos fazer, né? Custa um pouquinho sim, porque o custo de uma emissão de BL não é barato. Mas você já tem que estar preparado realmente para isso, como eu falei, de repente numa gordura lá no preço do material, para que você possa fazer essas concessões e ele vai ficar satisfeito, ele vai dizer, poxa, ele cria soluções para mim, não cria problemas para mim. Algumas técnicas, né? Eu não fui muito, eu fui mais pragmática do que realmente teórica aqui, né? Duas técnicas que são interessantes é o poder de barganhar, mas no sentido de que você tem o poder, né, de decisão, né? Você sabe, a outra parte sabe, tem a segurança de que se ele conversar com você e você tem realmente esse poder de decidir se o preço pode ser alterado, se a forma de pagamento pode ser alterada, se a forma de entrega pode ser alterada, né? Então ele tem que sentir essa segurança. Então uma das técnicas é essa, justamente para que o outro lado sinta essa confiança e saiba que está tratando realmente com uma pessoa que decide, né? Que não tem coisa mais chata do que a pessoa que está negociando falar, não, eu te dou a resposta depois que eu vou perguntar para o meu superior. Não existe isso. Quem está na mesa de negociação realmente tem que finalizar a negociação naquele momento, ela tem que ter essa capacidade. A ordem de prioridade também, né? Classificando quais itens podem ser negociados e quais não entram em discussão. Então, realmente, você tem que estar com esse objetivo bem claro, né? O negociador tem que estar com esse objetivo bem claro, para que realmente não haja nenhum tipo de concessão que não estava dentro daquilo que se esperava, né? Então, essa técnica de você definir, né, as prioridades, você separa aquilo que realmente pode ser negociável, aquilo que não pode, e em cima disso aí você cria realmente seu poder de decisão, o seu poder realmente de levar essa negociação até o final sem realmente conceder alguns benefícios que não estariam de acordo com o perfil da empresa, o pensamento da empresa, né? Como é que se lida com impasses durante a negociação? Existe um livro que eu realmente não li o livro, eu estou citando porque realmente eu peguei essa informação na internet, eu achei muito interessante, que é o livro A Arte da Guerra, e diz que se conhecemos o oponente a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Então, como se lida com impasses durante a negociação? Conhecendo o seu oponente, você realmente tem que saber como você vai lidar com ele antes mesmo de estar na mesa de negociação. Então, conhecer realmente o perfil, entender realmente se ele é a pessoa que vai ter o poder de decisão final ou se não é, qual o perfil de trabalho dele, se realmente ele é um negociador realmente mais agressivo, ou se é um negociador que te dá mais possibilidade de estar levando a negociação de forma mais amigável. Então, você tem que conhecer o seu oponente. Que, na verdade, eu nem gosto desse termo oponente, como eu falei no início, porque o outro lado que está lá, para mim, no meu caso, eu estou vendendo, ele está comprando, né, ele é o meu parceiro, né, porque se eu faço uma negociação que é boa para nós, para os dois lados, né, ele vai continuar comprando. Se eu fizer uma negociação que realmente não seja boa, tratá-lo como um inimigo, ele vai comprar uma vez só, né, e aí eu vou perder realmente outros clientes que vão pegar referências e vão entender que não vale a pena negociar com a nossa empresa. Os impasses e avanços durante a negociação. Olha, um comportamento ético, porque hoje em dia ética, né, para algumas pessoas é relativo, né, mas eu acho que você tem que se manter os seus princípios. Eu acho que aquilo que você realmente considera como ética, que seja um comportamento ético, tem que existir realmente, independente de que se a outra pessoa tem pensamentos relativos com relação a isso, mas tem que haver realmente um comportamento de honestidade, de confiança mútua, para que haja realmente essa confiança entre as partes e que se chegue, né, a uma negociação final avançando, né, e não ficar lá realmente parado nos impasses e não se chega a lugar nenhum, né. As referências, né, para eu estar chegando realmente a essa conclusão das negociações aqui que eu coloquei para vocês, a intermediação de negócio que eu faço já, né, junto aos meus clientes, e o módulo 1, perfil do profissional trade, do professor Nicola Minervini, né, que a gente aprendeu alguns posicionamentos do trader, e esse site www.aedb.br tem alguns artigos lá também que falam sobre negociação. Eu achei interessante estar lendo algumas coisas também para poder pautar algumas observações que eu gostaria de fazer. Então é isso, espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, estou à disposição.